Conversas e confabulações, mais um vídeo do canal falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista. No vídeo de hoje nós vamos contar uma história real de uma cura que foi considerada um milagre. Não é um vídeo de religião, de fé. Continua sendo um vídeo tratando de saúde do ponto de vista da ciência. Mas a ciência não ignora aquilo que ela não consegue explicar. A ciência está sempre em busca de respostas para todas as suas dúvidas. Vamos confabular? Para começar o vídeo, aquele lembrete de sempre, dê o joinha no vídeo, dê o like para você dizer para o YouTube que você está gostando do vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva se ainda não é inscrito, acione o sininho para receber as notificações. Tudo isso é muito importante para o vídeo ganhar relevância no YouTube, como eu tenho dito. E o segundo recadinho, eu vou deixar algumas perguntas para você sobre Covid e vacinação. Você sabe como anda a situação da Covid no Brasil? Quantas pessoas já se recuperaram? Se as taxas de contaminação e de morte estão caindo ou não? Quantas pessoas já foram vacinadas? Quantos por cento de brasileiros já estão imunizados? Se não sabe ainda, procure saber. Notícias boas fazem bem à saúde. Lembre-se disso sempre. Quando falamos de cura, estamos falando sempre de uma relação doença, tratamento, cura. Quando estamos diante de uma situação em que a doença evolui para a cura, mas o tratamento não explica a cura, ou então não houve tratamento, mas houve uma cura, nós estamos diante de um evento incomum, inexplicável, extraordinário. E isso normalmente é atribuído a uma intervenção superior, a uma intervenção divina. É a definição de milagre. Logo, uma circunstância dessa é um desafio para a ciência. E o cientista está sempre em busca de resolver os seus desafios. Claro que aqui nós não estamos confrontando ciência e fé. São duas coisas diferentes que andam juntas, que se completam, na minha opinião. Eu já vou avisando a vocês que hoje eu não vou aprofundar nesse assunto. Eu vou contar a história e deixar vocês refletirem sobre ela. No próximo vídeo eu pretendo me aprofundar um pouquinho mais. Eu peço que acompanhe a história sempre à luz do que nós discutimos nos vídeos anteriores. Sobre tudo isso aqui. Como mobilizar a nossa fisiologia a nosso favor. Como colocar o nosso organismo trabalhando para melhorar a nossa saúde. Nós produzimos as nossas doenças e podemos produzir as nossas curas. Eu já contei algumas histórias aqui, ao longo dos próximos vídeos vou contar outras. Pessoas que produziram a própria cura. Curas que foram inclusive consideradas milagre. Você acredita em milagre? Nós vamos conversar sobre isso. A verdade é o seguinte: diga ao seu cérebro o que você quer e ele o fará por você. Lembra das escolhas de que eu falei lá no vídeo sobre espiritualidade? Faça então boas escolhas que o seu cérebro fará com que elas aconteçam. Vamos discutir algumas coisas antes de continuarmos. Essa palavra milagre, ela é usada de forma muito descuidada, com sentido até muito distorcido. Tem muito relato de milagre que na verdade é um relato de um tratamento bem sucedido. Se uma pessoa tem uma determinada enfermidade, mesmo que ela esteja muito grave, mas ela está em tratamento e com o tempo ela evolui para melhora, eu não tenho como descartar os efeitos do tratamento da cura. Posso chamar a isso de milagre? Da perspectiva da fé, sim. Mas da perspectiva da ciência, não. Há um tempo eu ganhei um livro cujo título é Milagres que a Medicina Não Conta. Escrito por um colega cardiologista, inclusive, e ele narra uma série de casos de pessoas doentes que se curaram. E o título do livro é Milagres que a Medicina Não Conta. Eu questiono atribuir a um milagre um tratamento que deu certo, por mais grave que a pessoa tenha estado. Um exemplo hipotético: uma criança com meningite internada em coma evolui para cura sem sequelas. Eu não posso afirmar que isso foi um milagre. Existia a possibilidade de tratamento e ela estava em tratamento. A Igreja Católica tem um olhar muito sério sobre isso. Estou falando disso aqui porque a história que eu vou contar tem a ver com o posicionamento da Igreja Católica. A Igreja Católica estuda com muita seriedade os chamados milagres para definir onde foram esgotados completamente todos os recursos científicos disponíveis. A ciência não podia fazer mais nada, não tinha mais o que fazer, e aí houve uma cura.
É a história que nós vamos contar hoje. Ah, eu preciso explicar uma outra coisa. Existe no meio cristão, católico, não sei se entre as outras denominações cristãs existe, mas entre os católicos sim, a prece intercessória, que é o seguinte: além da minha relação com Deus, além das minhas orações, eu peço uma outra pessoa para interceder por mim junto de Deus. Isso vale para quem está vivo e para quem já morreu também. Porque as pessoas, quando acreditam que uma pessoa viveu uma vida virtuosa, de prática do bem, essa pessoa está mais próxima de Deus depois da morte e tem mais poder de interceder. Eu estou falando aqui de fé, mas eu preciso falar disso porque eu tenho que contextualizar a historinha que eu vou contar aqui daqui a pouco. É assim que as coisas se dão. Os cristãos católicos têm essa crença e praticam isso. Então, quando acontece uma cura milagrosa e essa cura é atribuída às intercessões de uma pessoa tida geralmente pela população, pelo povo, como uma pessoa virtuosa, isso é estudado e não se encontra explicação científica para o fato que se deu. Aí a Igreja Católica declara virtuosa a pessoa que intercedeu, a pessoa a quem se pediu a intercessão, detentora de virtudes especiais, uma pessoa que praticou os ensinamentos de Deus em vida e classifica essa pessoa como bem-aventurada. E tem uma cerimônia para fazer isso, chamada cerimônia de beatificação. Então vamos à história. Morou em Belo Horizonte nos anos de 1942 e 43 um padre chamado Padre Eustáquio, que era tido como uma pessoa carismática, uma pessoa cujas bênçãos eram poderosas. Ele era holandês, chegou no Brasil em 1925, passou pelas cidades de Romaria, Nova Ponte, no Triângulo Mineiro, depois Poá, em São Paulo, e de Poá ele veio para Belo Horizonte em 1942. E quando chegou em Belo Horizonte, ele já tinha a fama de ser uma pessoa que o povo classificava de milagreiro. As pessoas diziam que as orações dele, as bênçãos dele eram poderosas. Então, quando ele chegou aqui, como ele já era nacionalmente conhecido, a chegada dele mobilizou multidões. O próprio prefeito de Belo Horizonte, à época, Juscelino Kubitschek, atribuía a ele um, entre aspas, milagre. Dona Sara, há 12 anos, tentava engravidar e não conseguia engravidar. E depois de uma bênção de Padre Eustáquio, ela engravidou e nasceu a filha Maristela, ou Márcia, uma das duas. Como eu falei no início, podemos chamar a isso de um milagre? Do ponto de vista científico, não. Mas a fé das pessoas não precisa de muitos filtros. Em 1982, eu fiz um concurso no estado, fui trabalhando em imprensa social e lá eu trabalhei com o Carlos, que morava no bairro Padre Eustáquio. E o Carlos, me contando histórias atribuídas ao Padre Eustáquio, me contou uma interessante. Uma família estava perfurando um poço no quintal para tirar água. E o poço já estava bem profundo e uma criança da casa caiu no poço. Aí procuram, chamam, gritam, até que a criança respondeu de lá do fundo do poço. Tiraram a criança de lá e ficaram muito admirados, que era alto, era profundo o poço e ela não se feriu, não tinha nenhum ferimento. E perguntaram para ela o que aconteceu. Estava brincando, escorreguei, desequilibrei, caí lá no fundo. Mas como você não se machucou? Ah, porque quando eu estava caindo, veio um homem vestido com um vestido preto, me pegou e colocou no chão, por isso que eu não machuquei. Como os padres da época andavam de batina preta, as pessoas associaram logo a uma intervenção de Padre Eustáquio. Padre Eustáquio viveu pouco mais de um ano em Belo Horizonte, morreu de febre maculosa no hospital, hoje chamado Hospital Alberto Cavalcante, que é do sistema FHEMIG. Muito bem, e o milagre? Em 2006 realizou-se no Mineirão a cerimônia de beatificação do Padre Eustáquio, porque fora atribuído a ele o milagre da cura de Padre Gonçalo Belém. E eu vou contar a história que eu ouvi do Padre Gonçalo numa entrevista dada a uma emissora de rádio de Belo Horizonte no dia da beatificação. Ele contou a seguinte história: ele teve um câncer de garganta. As pessoas quando falam de câncer de garganta normalmente estão falando de um tumor maligno de laringe. Ele ia se internar num domingo para fazer a cirurgia. Na sexta-feira ele foi ao Palácio Episcopal se despedir dos bispos. Era arcebispo de Belo Horizonte, Dom João de Rezende Costa, e o bispo auxiliar, Dom Serafim Fernandes de Araújo.
Ele foi lá e falou para eles: eu vim me despedir de vocês porque o médico me falou que depois da cirurgia eu não vou mais falar. Então vai ser a última vez que nós vamos conversar. Ficou por lá, conversou, jantou, e na hora de ir embora, Dom Serafim falou para ele: ô Gonçalo, vamos pedir a intercessão de Padre Eustáquio, você reza de lá, nós vamos rezar daqui. Se ele rezou, eu não sei. Ele foi embora, se internou no domingo. Na segunda-feira de manhã, a freira que era responsável pela enfermagem do hospital foi vê-lo e estranhou que ele estava conversando normal. Quando o cirurgião chegou, ela contou para o cirurgião o que ela tinha percebido. O cirurgião foi examiná-lo, não tinha mais tumor de laringe, não tinha nada. Entre a sexta-feira anterior, ou sabe-se lá quando tinha sido o último exame feito, e aquele dia, o tumor tinha desaparecido. Nenhuma intervenção havia sido feita, nenhum tratamento havia sido feito, a cirurgia ainda não havia sido feita, e ele estava curado, ele não tinha mais tumor. A mesma emissora entrevistou o patologista que fez o diagnóstico do câncer do padre Gonçalo Belém, um patologista famoso de Belo Horizonte. Já estava velhinho, já deve ter morrido a essa altura. Ele contou a história que ele fez o diagnóstico, ele estudou a peça de biópsia e fez o diagnóstico do tumor. Então, o diagnóstico do câncer era incontestável, era inquestionável. E ele contou que eles receberam, alguns anos antes daquele dia, uma delegação do Vaticano pedindo a ele se ele tinha o material que tinha sido usado para o diagnóstico, para eles analisarem, que eles estavam estudando a história da cura do padre Gonçalo. Ele tinha guardado as lâminas que tinha feito para o estudo anatomopatológico, entregou para eles avaliarem. Enfim, eles concluíram que não tinha uma explicação científica para a cura do padre Gonçalo Belém. A minha ideia de trazer essa história aqui hoje é porque é uma situação que eu considero que está no extremo daquilo que a gente considerou até aqui nos nossos vídeos anteriores, de como nós podemos interferir no nosso estado de saúde e interferir nas nossas doenças. O extremo disso pode estar numa história desta. Não vou tecer comentários sobre esse caso extremo, mas sobre os casos meio, sim, e é sobre isso que eu gostaria que a gente pensasse um pouco mais. Houve uma cura sem tratamento, coisas que a ciência não explica. Vou deixar vocês pensando sobre o exemplo por uma semana. A gente continua a nossa conversa. Muito obrigado por ter estado comigo até aqui. Não se esqueça de dar o like, de compartilhar com seus amigos. Me ajude a levar essa mensagem de otimismo, de esperança e de cuidado com a saúde a mais e mais pessoas. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.